Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora mais uma edição do Agricultura BR. Hoje é quinta-feira, dia 15 de junho, feriado, mas a produção rural continua e as necessidades de informação para ter estratégia de negócios também. Então hoje você vai ver como é que fica a situação da ferrugem asiática. O vazio sanitário começa nesta quinta-feira, segue até o próximo dia 15 de setembro em 5 estados brasileiros: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rondônia e Paraná. E é na esteira das informações da ferrugem asiática, o Ministério da Agricultura suspendeu 72 produtos que estavam para o combate à ferrugem. Então você vai saber que produtos são esses e o que vem acontecendo em relação à ferrugem asiática. Tem informação também no quadro Agroações. O quadro Agroações de hoje traz mais uma vez a JBS. Isso porque a Standard & Poor's, ela rebaixou a nota de investimento dessa empresa nesta última quarta-feira. Você vai entender por que esse rebaixamento de nota impacta tanto nas atividades da empresa. Outra notícia de destaque fica por conta do que vem acontecendo com as vendas e exportações de milho e soja nos Estados Unidos. Tivemos relatório sendo apresentado nesta quinta-feira pela manhã, mostrando principalmente para a soja que a superação em relação à meta de exportação foi lá em cima. Já tem mais de 3 milhões de toneladas vendidas, comercializadas acima da meta. Tem mercado físico, tem mercado futuro, porque Chicago funciona e previsão do tempo. Começa agora o Agricultura BR. E o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou no Diário Oficial desta última quarta-feira uma lista com 37 produtos que estão suspensos para o combate à ferrugem asiática. Esses produtos, eles ficam suspensos normalmente por conta de efetivação no combate àquilo que eles são programados. Agora as empresas têm 120 dias para retirarem esses produtos do mercado. Mas é importante que o produtor rural, o agricultor, saiba que produtos são esses. E para saber que produtos são esses é simples. É só acessar o portal do Sistema Brasileiro do Agronegócio, sba1.com. Lá você tem a lista com o nome comercial, inclusive, desses produtos e também a reação que ele está trazendo, né? Todos os dados relacionados ao fator químico você encontra no portal do sba1.com. Já pode acessar porque está lá agora. Por falar em combate à ferrugem asiática, nós falávamos a respeito desses 37 produtos que foram suspensos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Esse dia 15 de junho é marcado pelo início do vazio sanitário. Vazio sanitário que acontece em 5 estados produtores, dos quais adotam, a situação da ferrugem asiática. A ferrugem asiática que existe por uma determinação para evitar que o fungo que a transmite consiga ter proliferação, o que traria fortes prejuízos à produção brasileira de soja. Os estados que têm início nesse 15 de junho são Mato Grosso do Sul, Rondônia, São Paulo e Paraná. Estados que na temporada 16-17, somados, têm uma produção de quase 59 milhões de toneladas de soja. Vamos ver a lista agora dos estados, a abrangência desse vazio sanitário. Você tem aqui início de vazio sanitário em 15 de junho, estados de Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia e São Paulo. Esses dados aqui mostram os estados que estão com essa situação. Estados que juntos produzem 59.529.000 toneladas. A ideia de se ter um vazio sanitário, ela vem para trazer proteção para o produtor rural brasileiro.
A lei ajuda a garantir a sanidade vegetal. É uma importante ferramenta para controle de quantidades de inóculos de ferrugem e garantia de uma boa produtividade. Ainda mais um cenário em que a maior parte dos defensivos vem perdendo o seu efeito. Isso traz uma preocupação danada para o produtor. Sendo assim, cada vez mais o vazio se torna fundamental. O período de 90 dias foi estabelecido considerando que o tempo máximo de sobrevivência dos esporos no ar é de 55 dias. O grão não pode ser plantado nesse prazo e, além disso, todas as plantas voluntárias conhecidas como guaxas ou tigueiras devem ser eliminadas das propriedades, seja por meio de processos mecânicos ou também por processos químicos. Então, o produtor rural sabe disso, o sojicultor sabe que isso é importante para defender o seu patrimônio. Então, agora, vazio sanitário, já estava numa situação de não cultivar, mas é muito importante esse combate também à soja guaxa, aquela que fica ali também na beira das rodovias, para que o fungo não prolifere e que ele realmente seja exterminado nos próximos 55 dias, que é o ciclo desse fungo. E como começou essa situação de vazio sanitário, o Agricultura BR pediu para a Nadiara Pereira fazer um estudo que mostra como que vai se comportar o clima até o próximo dia 15 de setembro. Por que essa situação é importante? Porque nós vamos ter ali várias situações acontecendo, algumas inclusive que ajudam a manter esse fungo no ar vivo por mais tempo, mas principalmente vai ser exterminado, acaba sendo eliminado nos próximos 90 dias. Mas queremos saber se quando acabar o vazio sanitário nesses 5 estados brasileiros, se vai ter condição de plantio, como é que vai estar a condição de umidade no solo. E quem responde é a Nadiara Pereira. Boa tarde, Nadiara. Olá, boa tarde a todos que nos assistem. Desde o início deste ano, vínhamos falando da possibilidade de ocorrência de um El Niño para o segundo semestre agora do ano de 2017. No entanto, com as últimas atualizações das previsões meteorológicas, a gente vem observando que o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial não tem se mantido elevado e também persistente a ponto de indicar a formação deste fenômeno. Inclusive, do último mês, agora para junho, as águas do Oceano Pacífico até resfriaram um pouco. Então, por enquanto, não há previsão de formação de El Niño e a tendência de uma neutralidade climática para o segundo semestre de 2017. Com isso, as condições melhoram, especialmente para as áreas produtoras de grãos do Sudeste e do Centro-Oeste, que antes vinham com uma previsão de irregularidade das chuvas para o início do plantio, especialmente para o término do vazio sanitário, que ocorre a partir do mês de setembro. Agora, com a expectativa já de uma neutralidade climática, os modelos vêm mostrando que as chuvas devem voltar de forma mais regular, já a partir do mês de setembro. É claro que essa chuva ainda deve ocorrer alternada com períodos de tempo seco entre setembro e outubro, mas pelo que tudo indica, as chuvas devem ficar dentro do normal para a época do ano, então garantindo melhores condições para o início de plantio de grãos, tanto no interior do Sudeste como no Centro-Oeste, como também para a fronteira agrícola do Mato Piba, onde não há previsão para atraso do retorno das chuvas para esta próxima safra. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Informações importantes para o planejamento da temporada 2017-2018. Aliás, o Agricultura BR, que transmitiu o lançamento do Plano Agrícola Pecuário, você acompanhou aqui conosco já há 2 semanas. Olha só, há 1 semana, agora completando pouco mais de 8 dias. A questão do plano agrícola que ele foi lançado, foram confirmados os recursos, a taxa de juros, mas ainda aquela divisão via bancos que vai para os estados ainda não foi feita. Então a Agricultura BR está aguardando que isso venha de fato acontecer para trazer por cada estado e até comentar aqueles estados que são mais proeminentes na produção agrícola do país, o quanto que cada estado tem de recurso disponível via as linhas de crédito. Então, Agricultura BR pensando também junto com o produtor nessa temporada nova 2017-2018. E por agora nós vamos ver como é que vem se comportando o preço da soja nos portos brasileiros. Nós tivemos nos últimos dias elevação para os valores do dólar comercial aqui no Brasil. Normalmente
principalmente motivados pelos fatores internos. Esses fatores internos estão muito ligados à política nacional, às ameaças que existem ao governo do presidente Michel Temer e, por que não dizer também, ameaças das reformas que estão para acontecer no país. Nessa última quarta-feira, houve vários posicionamentos que mostram que deve ter apoio o governo para evitar uma possível cassação e principalmente para conseguir aprovar essas reformas. Essa situação foi criada por conta de uma equalização da dívida que os estados brasileiros têm juntamente com o governo federal via BNDES. Deve ser facilitado esses pagamentos, o que traz o apoio dos estados ao governo federal e, consequentemente, das suas bancadas no Congresso brasileiro. Entretanto, nós tivemos uma nova situação. Ontem, dólar recuava, mas mesmo assim, com esse recuo do dólar causado lá pelo Banco Central dos Estados Unidos, ainda assim mantém-se num patamar interessante e, por isso, a alta para os valores pagos com soja em Chicago, soja aqui nos portos brasileiros nos últimos dias. Vamos ver agora como é que se comporta Paranaguá. Nós temos aqui, no último dia 31 de maio, R$ 68,50. No dia 5 de junho, R$ 69,20, no dia 9 de junho, R$ 70,50, valor que se mantinha no dia 12, e você observa que há uma queda para o fechamento desse último dia 14. Dia 15 nós não temos essa operação. Fechamento do dia 14, nos últimos negócios dessa última quinta-feira, traz para R$ 70. Esses R$ 70 perde 50 centavos entre o que acontecia no começo da semana para essa última quinta-feira, ocorre exatamente por conta dessa linha, né, de inclinação negativa do dólar, por conta da queda registrada nessa última quinta-feira, por conta da operação lá nos Estados Unidos. Vamos ver agora Porto de Santos. Nós trazemos em destaque aqui Santos, que vem com uma realidade, para não dizer que é idêntica. Observe que no dia 31 de maio eram R$ 69,00 a saca, no dia 5 de junho mantinha-se em R$ 69,00, no dia 9 de junho R$ 70,50, no dia 12 R$ 70,50 por saca de 60 quilos, no dia 14, portanto fechamento dessa última quarta-feira, vinha R$ 70,00 por saca de 60 quilos. 15 dias, uma alta um pouco menor de 1,45%, mas o fator de influência sobre essa quarta-feira, antes de feriado, foi realmente o recuo para a moeda norte-americana. A Agricultura BR continua falando, de certo modo, de embarques, porque agora o destaque fica por conta do que o Brasil deve embarcar neste mês de junho. Isso porque, no momento, o cenário internacional está muito focado naquilo que vai acontecer na temporada 17 e 18 lá nos Estados Unidos. Olha só. Os mapas que nós temos, e até inclusive um estudo que a Nadiara Pereira vai nos trazer nessa próxima sexta-feira, apresenta uma situação bastante peculiar em torno da situação climática norte-americana. Evidentemente, a última semana, que tinha uma expectativa já de uma situação bem menos favorável em relação ao clima norte-americano, foi amenizada com algumas chuvas que ocorreram nas áreas que estavam mais críticas. Entretanto, mesmo com essa situação, a coisa não é muito boa, não. Se comparar com o que acontecia nos últimos 3 até 4 anos, talvez seja o pior fator que nós temos em relação às possibilidades de desenvolvimento, principalmente da soja nos Estados Unidos. Exatamente. O desenvolvimento da soja agora é o fator mais importante. E essa situação climática que vai se desenhando para os norte-americanos, ela não é favorável. E se ela não é favorável, ela traz um certo risco, um certo nervosismo para o mercado, o que é bom para os valores em relação à soja negociada em Chicago.
E é por isso que a Agricultura BR tem dito e vai trazer amanhã os gráficos mostrando exatamente como, nessa próxima sexta-feira, mostra como é que Chicago pode ter realmente alguns momentos em que a soja possa se elevar. E essa soja se elevando, ela deve chegar muito próxima à marca dos $10 por bushel nas posições de mais curto prazo. Então, é importante estar atento, porque apesar dessa melhoria que se teve na última semana, vínhamos trazendo, dia a dia, mostrando que a situação não era boa climática e Chicago reagia positivamente. Depois veio um mapa climático, choveu mesmo, teve umas pancadas de chuvas em alguns lugares que estavam mais críticos e isso amenizou a situação. Portanto, temos sim uma situação que não é das melhores. Então, enquanto o mundo todo está de olho nisso, inclusive nós, prestando muita atenção no que pode acontecer com soja em Chicago, aqui no Brasil nós temos tido um movimento de embarques bastante interessante. Esse movimento de embarque, ele pode fazer com que a marca que vai ser concluída no mês de junho ultrapasse o acumulado de safra, comparando ao ano passado, em 5 milhões e 500 mil toneladas. Previsão de mais de 8 milhões de toneladas a serem embarcadas aqui pelo Brasil. Isso aqui é o line-up dos portos. Significa o seguinte: a aproximação de navios que devem atracar para subirem com soja deve totalizar aí 8 milhões e 800 mil toneladas, com um acumulado total desde o início das vendas dessa safra, de 45 milhões de toneladas. Se chegar a isso mesmo, ele vai superar em 5 milhões e 600 mil toneladas o acumulado de venda, de embarques de soja do ano de 2016 aqui no Brasil. E nesta quinta-feira, como tradicionalmente ocorre, o Departamento de Agricultura norte-americano trouxe as informações do seu relatório de vendas e exportações, que trouxe um volume até honesto em relação às vendas norte-americanas, que vão totalizando cada vez mais, deixando para trás a meta de exportações daquele país. Acompanhem conosco, nós trazemos aqui a venda semanal, vendas até o último dia 8 de junho, que totalizaram 340.249 toneladas. Safra total nos americanos venderam quase 59 milhões, 58 milhões 930 mil toneladas. Essa é a marca de vendas para a safra 16-17 ainda que está chegando os norte-americanos. E olha, com essa marca de quase 59 milhões de toneladas comercializadas de soja pelos Estados Unidos, eles ultrapassam em mais de 3 milhões de toneladas a sua meta de exportação. É isso mesmo. Vamos saber agora a meta, lembrar a meta e comparar, porque nós temos aqui os dados do último relatório de oferta e demanda, mostra que os norte-americanos devem exportar 55 milhões e 790 mil toneladas e as vendas já chegaram a 58 milhões 930 mil toneladas. Esses são os dados de vendas e de meta de exportação. Lembrando que nesta última segunda-feira nós trazíamos os embarques norte-americanos já chegando a 52 milhões de toneladas, mostrando que realmente toda essa soja vendida, por enquanto, está saindo realmente dos Estados Unidos. Já que falamos de Estados Unidos, falamos da soja por lá, vamos saber como é que vem a operação de soja na Bolsa de Chicago. É o destaque de agora do Agricultura BR. Chicago está em funcionamento. Temos aqui Chicago em alta nesta quinta-feira. Posição de julho, vai ganhando mais de 2 centes nesse momento. Vem a 9 dólares 34 centes por bushel. Agosto, 9 dólares 37 centes mais 6 o bushel. E setembro, a 9 dólares 37 centes mais 6. Só que agosto ganha 2,4 centes, setembro ganha 1 cente a menos. Novembro ganha bem menos, mas vai ganhando muito próximo à estabilidade, 9 dólares 39 centes mais 6. Assim vem os negócios com soja lá na Bolsa de Chicago. Neste momento, temos esses valores de negociação. A Agricultura BR agora traz em destaque o que vem acontecendo com o dólar no cenário internacional.
E mais uma vez, o dólar no cenário internacional, ele vem com uma situação, no cenário nacional, vem com uma situação de influência dos Estados Unidos. A Agricultura BR lembra que nesta última quarta-feira, o Departamento de Agricultura norte-americano trazia dados importantes em relação ao que vinha acontecendo com a agricultura. E por outro lado, o Banco Central dos Estados Unidos, que iniciou uma reunião importante durante essa semana, ela acabou confirmando aquilo que já se sabia. Quer dizer, não teve novidade. Banco Central dos Estados Unidos elevaram as suas taxas de juros. E ao não trazer novidade, o Banco Central dos Estados Unidos fez com que os valores, as negociações com dólar, elas fossem reduzidas em todo o mundo. Isso porque, apesar da alta da taxa de juros, que normalmente poderia significar uma alta também para a moeda norte-americana, não se confirma porque essa alta ela já era totalmente precificada. Essa foi a promessa que teve na última elevação e, aliás, desde quando Donald Trump assumiu o governo. Portanto, já estava totalmente absorvida pelo mercado. Aqui no Brasil, o dólar caiu, o dólar recuou e você vê como que o dólar fechou nesta última quarta-feira. Nós tivemos o dólar com uma queda de 0,84%, vindo para R$ 3,28, o dólar que chegou a ser negociado nesta última quarta-feira a R$ 3,32. Daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver as atitudes da Standard & Poor's, empresa de análise de risco, que rebaixou a nota de investimento do JBS. JBS que agora, através da sua controladora JF, confirma a venda de ativos da empresa, empresas que são controladas pela holding. E olha, não deixe de entrar em contato com a Agricultura BR, você já sabe, nosso contato pode ser feito pelo Facebook, pelo Twitter e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. E os desdobramentos em relação à Operação Carne Fraca seguem trazendo impactos aqui para o Brasil. Dessa vez foi a União Europeia, que no nosso entendimento é muito mais uma pressão no âmbito comercial do que uma pressão do âmbito de defesa sanitária, mas de qualquer maneira, a União Europeia agora ameaça a fazer um levante, a suspender as importações do bloco europeu aqui dos produtos brasileiros por entenderem que o Brasil não está se esforçando para melhorar a imagem de sua carne. A União Europeia, um dos maiores mercados para a carne brasileira, apontou que pode banir as importações do país. Em carta enviada ao ministro da Agricultura, Blairo Maggi, a Comissão Europeia, braço executivo do bloco, afirmou que o Brasil não tem feito nada para retomar a confiança depois da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia Federal em março. Membros da Diretoria-Geral de Saúde da Comissão Europeia realizaram no mês de maio auditoria em frigoríficos brasileiros e identificaram deficiências críticas na maior parte dos setores inspecionados. A operação da PF revelou que empresas do setor de carnes pagaram propina a fiscais do Ministério da Agricultura, em troca da liberação de produtos fora das especificações sanitárias. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, está em viagem na China e até agora não se posicionou sobre o assunto. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. Destaques agora para o mercado nacional do milho, mercado físico brasileiro. Você acompanha aqui no Agricultura BR. E olha,
essa situação que o produtor rural está vendo, todos os produtores rurais, tanto quem trabalha na linha de pecuária quanto na agrícola, sabe que quanto mais a gente vai colhendo esse milho de segunda safra, maior é a pressão sobre os preços. Então, essa pressão sobre os preços do milho deve aumentar e, pior, deve aumentar muito, e isso traz, claro, preocupação para o agricultor brasileiro, que teve um custo de produção que dificilmente será coberto nessa safra 2016-2017. A expectativa de comercialização, ela realmente fica muito abaixo dos investimentos. Vamos aos dados, então, números aqui para o mercado físico nacional. Milho no Mato Grosso do Sul. Observe como que o milho vem perdendo força. No dia 31 de maio, eram R$ 19,00 o valor da saca. No dia 5 de junho, R$ 19,50. No dia 9 de junho, R$ 19,00 a saca. Dia 12, mantinha esse valor. E fechava essa quarta-feira, 14 de junho, a R$ 18,50. Você observa aqui que o Mato Grosso do Sul perde 50 centavos nesse período de 15 dias, que reflete aí 2,63% de recuo. Entretanto, é uma queda que é de 50 centavos aí no valor médio praticado no estado, o que acaba ressentindo bastante o bolso do agricultor que produz nesse estado. A situação não é muito diferente nos outros. Mato Grosso também vem com uma situação muito parecida. Acompanhe, então, o estado do Mato Grosso. Mato Grosso, que é um estado que tem uma variação muito forte em relação à sua produção, nas regiões, com custos de investimento também distintos. Aqui nós trazemos uma média geral para esse estado. No dia 31 de maio, o valor do estado do Mato Grosso vinha a R$ 14,00 por saca de 60 quilos. No dia 5 de junho, rasou a R$ 12,50. É a pior situação do ano, inclusive, para o valor do milho no estado do Mato Grosso. No dia 9 de junho, o valor subia, se recuperava um pouco, vinha para R$ 15,00. No dia 12, R$ 15,00 também por saca. E nesse dia 14, caía para R$ 13,50. Essa questão ali que nós tivemos ali do dia 9, dia 12, uma recuperação bem interessante para milho, para soja no Brasil todo, ela é um reflexo direto em relação ao dólar que se fortaleceu. Mesmo o milho tendo uma composição diferente da soja na questão de formação do preço, porque a questão logística pesa muito mais, é um produto mais barato que soja, então a logística ela acaba tendo um fator mais determinante na formação final do preço. Mesmo assim, o dólar ajudava. Nesta última quarta-feira, o dólar caía por conta da confirmação do Banco Central dos Estados Unidos e isso refletia também nos valores pagos no milho aqui no Brasil. E no centro-sul do Brasil, as chuvas têm ocorrido até com certa frequência. Alguns estados estão até com nível de chuvas acima da média. Entretanto, alguns deles, como Mato Grosso e Minas Gerais, as chuvas cessaram e há um declínio em relação à umidade do solo. A Nadiara Pereira agora nos mostra como é que vêm as previsões de chuvas, de umidade de solo e como que devem ficar as lavouras de produção nesses estados. Grande parte do centro-sul do Brasil registrou chuvas acima da média durante o mês de maio e também agora no início do mês de junho. No entanto, para os próximos períodos, a tendência é de diminuição das chuvas. Até mesmo no sul do Brasil, os temporais dão uma trégua e a chuva se torna mais isolada e alternada com períodos maiores de tempo seco. Isso deve beneficiar importantes atividades no campo, tanto a colheita do milho segunda safra, como também o plantio das culturas de inverno no sul do Brasil. Por enquanto, o solo encontra-se com altos níveis de umidade aqui entre o sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul, por causa das chuvas que têm ficado acima da média. Por outro lado, entre Mato Grosso, Goiás e partes de Minas Gerais, a umidade no solo vem em declínio porque a chuva tem sido mais irregular. Grande parte destas áreas, o tempo já tem ficado mais seco nos últimos períodos. Agora, para os próximos 5 dias, a expectativa é de tempo firme em grande parte do centro-sul do Brasil. Deve chover de forma muito isolada no Rio Grande do Sul a partir do final de semana e também em algumas áreas entre Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo.
mas na maior parte dos estados a expectativa é de tempo mais seco, o que deve beneficiar as atividades no campo. No decorrer da próxima semana vai voltar a chover aqui de forma mais abrangente sobre o sul do Brasil. Só que de uma forma geral a chuva terá baixo acumulado, nada comparado com os temporais que atingiram o sul do Brasil na última semana. É uma chuva isolada, alternada com períodos maiores de tempo seco e que não deve impactar nas atividades no campo. Chove de forma isolada também na faixa leste do sudeste, mas em boa parte aqui do interior do centro-sul do Brasil, a previsão é de continuidade do tempo seco. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E aqui o Agricultura BR destaca agora o milho, só que no que vem acontecendo em relação aos Estados Unidos. Hoje é quinta-feira e tradicionalmente os norte-americanos, através do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, conhecem as suas vendas semanais. No caso, as vendas até o último dia 8 de junho, que totalizaram 604.700 toneladas, poderia até ser um pouco mais, mas teve 100 mil toneladas de cancelamento. A Agricultura BR mostra agora como é que foram essas vendas semanais norte-americanas de milho e como que vem o acompanhamento total da safra. Nós temos aqui os dados, nós temos aqui a semana encerrada em 8 de junho, volume total de vendas 600.740 toneladas, vendas totais agora em 54.610.000 toneladas de milho que já foram vendidas pelos norte-americanos. E olha, eles já estão bem próximos agora a completarem a sua meta de exportação. É uma venda bem mais lenta do que acontece com soja, que você já acompanhou no Agricultura BR, mas agora falta pouco menos de 2 milhões de toneladas. É o que mostramos agora, as vendas totais comparadas à meta de exportação. Total de vendas, 54.610.000 toneladas, a meta de exportação, 56.520 toneladas de milho que já foram comercializadas. E já que falamos de milho lá nos Estados Unidos, você vai acompanhar comigo como é que vem os dados em relação ao milho para o milho negociado lá na Bolsa de Chicago. Você vê agora na tela como é que vem o milho sendo negociado. Trazemos aqui os destaques que mostram milho norte-americano. Se o pessoal tiver o milho para Chicago, nós vamos trazer aqui o milho, agora sim nós temos. Então, olha só, milho vem recuando aqui, posição de julho perde 3 centes de dólar, 3 dólares e 74 centes por bushel, setembro também vem a 3 dólares e 82, dezembro 3 dólares e 92 centes por bushel, perdendo também pouco mais de 3 centes de dólar, março 4 dólares e 1 cente, também perdendo aí na base de 3 centes de dólar. Situação então hoje de queda. Olha só, tem um mercado que influencia diretamente o milho norte-americano, que é o mercado do petróleo. E o petróleo teve um fortalecimento nos valores. Só que, por outro lado, falando do mercado norte-americano, enquanto que o petróleo se valorizou, o preço da gasolina despencou por lá. Então, mesmo que podendo assim, se beneficiar o milho, porque o milho usa para fazer etanol nos Estados Unidos, podendo se beneficiar da alta do petróleo, a queda no preço da gasolina, por conta de estoques que apareceram por lá, acaba prejudicando os negócios com o cereal. Daqui a pouco no Agricultura BR você vai ver que a empresa de análise de risco Standard & Poor's cortou a nota da JBS. Você vai entender esse caso daqui a pouco. E olha, fique conosco, nós vamos para o intervalo, entre em contato, WhatsApp 67 9965 2266. Voltamos já. A Agricultura BR destaca agora como é que vem a previsão do tempo para a região nordeste do país. A previsão e a questão climática, ela tem colaborado com alguns estados, principalmente no Nordeste, mais próximo ao litoral e sul da Bahia, que conseguiram bons desempenhos nas culturas ali desenvolvidas. A Nadiara Pereira nos traz agora um levantamento que mostra como é que vem a região norte e também nordeste.
Como é normal desta época do ano, as chuvas se concentram mais sobre o extremo norte do país e áreas litorâneas do Nordeste. É isso que vem acontecendo nos últimos dias e por isso que a umidade no solo está mais elevada, principalmente aqui no litoral leste do Nordeste e em algumas áreas do extremo norte do país. Enquanto isso, no interior da região norte do Nordeste, a umidade no solo fica em declínio porque o tempo seco tem ganhado intensidade. A situação é mais crítica no sertão nordestino, porque já choveu abaixo da média durante a estação chuvosa e agora a gente entra na estação mais seca, já com um grande déficit hídrico. Boa parte do interior do Nordeste está com níveis de umidade no solo abaixo dos 10%. E agora, para os próximos dias, o padrão de chuvas não muda. Para os próximos 5 dias, pancadas isoladas de chuva atingem toda a faixa leste do Nordeste. O volume de água pode chegar até 30 milímetros nas áreas mais atingidas. Isso beneficia áreas produtoras de cana, também algumas áreas produtoras de grãos aqui do Recôncavo Baiano e também tem previsão de chuva forte aqui no extremo norte do país, especialmente entre o norte do Amazonas e o interior de Roraima. Essa chuva ajuda na recuperação da umidade no solo sobre áreas de Roraima que começam a produzir a soja agora a partir desses próximos períodos. O volume de água pode chegar até 30 milímetros em 5 dias. No decorrer da próxima semana, o padrão de chuvas não muda. Continua chovendo até com forte intensidade em algumas áreas litorâneas entre a Bahia e o Rio Grande do Norte e também sobre o interior de Roraima, onde o volume pode chegar até 70 milímetros em 5 dias. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! E o quadro Agroações desta quinta-feira traz mais uma vez a JBS, controlada pela JF. E a empresa de análise de risco, a Standard & Poor's, ela confirmou, trouxe em seu relatório informações importantes sobre essa empresa. Primeiro, que a JIF ela deve fazer uma venda de ativos de empresas que controlam numa soma total de até 8 bilhões de reais. É isso mesmo. A JIF ela tem negado o posicionamento de venda de qualquer empresa a qual controla. Entretanto, o Standard & Poor's ela não apenas divulgou, como confirmou que essa informação veio de dentro da própria JIF. Os dados que foram apresentados mostram a situação em relação à empresa Vigor e também as linhas de transmissão concedidas ao Bradesco BBI Banco e também Santander, que são um dos maiores credores do grupo. Outro dado importante, mais uma vez, tem a ver com a Standard & Poor's, é em relação à nota de investimento da JBS. A Standard & Poor's, nesta última quarta-feira, divulgou ao mercado que cortou a nota de investimento da JBS de BB para B+. A empresa, a Standard & Poor's, enxerga risco e principalmente por conta das questões que ocorreram desde quando ela começou a ser investigada em diversas operações da Polícia Federal aqui do Brasil. Quando o mercado soube e o mercado, ao ser informado, realmente ressentiu sobre as ações da JBS, acabou reagindo com queda. Houve queda para o valor das ações da JBS depois da confirmação do corte da nota de investimento. Acompanhe o que vem acontecendo com as ações da JBS agora. Nós temos aqui ações da JBS negociadas sob a sigla JBS S3. Em 15 de maio, eram R$ 10,79 o valor da ação. No dia 22, R$ 5,98. No dia 31, R$ 8,07. Em 6 de junho, R$ 7,90. E 14 de junho, depois que tivemos essa confirmação do corte da nota de investimento de JBS, houve queda e essa queda foi de 0,59% nesta última quarta-feira, antecipando o feriado de Corpus Christi. E a pecuária brasileira tem mostrado, com tudo que tem acontecido, reação. A pecuária do Brasil é forte, o pecuarista é um forte e a pecuária também. É o caso do Rio Grande do Sul, que teve uma contenção na sua produção pecuária e as áreas ocupadas quase que instantaneamente pela agricultura que tem naquele estado, que é o mais tradicional do país. E aquilo que já foi, até de certo modo, um obstáculo para as atividades com pecuária, hoje se tornou um aliado e tem ajudado no desenvolvimento do setor pecuário gaúcho. Acompanhe. O
O churrasco é algo totalmente ligado à rotina, à tradição e à cultura do Rio Grande do Sul. A pecuária de corte, mais especificamente a bovinocultura, é sem dúvida a atividade econômica mais antiga do estado. A própria existência do gaúcho não seria possível sem a introdução do boi no cenário do Pampa. Mas hoje, inegavelmente, as lavouras têm sido responsáveis diretas pelos ciclos virtuosos do campo, especialmente a soja, que influencia o PIB do estado. Apesar do avanço da agricultura, a pecuária gaúcha conseguiu manter, na maioria dos casos, o mesmo nível de produtividade. Tanto que hoje temos um dos mais modernos sistemas de produção do mundo. A integração lavoura-pecuária tem mostrado que é possível manter as duas atividades de forma lucrativa e, assim, produzir uma carne de qualidade. A gente ainda tem hoje em torno de 30% de abate de novilhos com mais de 6 dentes. Isso acontece pela questão de organização dos sistemas de produção e, como os outros palestrantes mencionaram no dia de hoje, a questão de organização dos sistemas de alimentação dos animais. A gente tem condição de baixar substancialmente esses números, esses índices, através de nutrição adequada, através de técnicas como a integração lavoura-pecuária, que também estarão em debate aqui nesse seminário, e isso é uma grande oportunidade de aumento de renda dentro das propriedades. Muito mais do que um problema, a gente enxerga como uma oportunidade. São 35% de animais que podem ter um valor agregado maior, podem ser produzidos em menos tempo e com isso gerar mais renda, mais eficiência e mais liquidez nas fazendas. A pecuária de corte, mais comum na região da Campanha e na fronteira, encontra aqui no Noroeste a alimentação abundante para os animais. Nesta época do ano, as pastagens tomam conta das coxilhas. E é justamente incentivar essa integração o objetivo das entidades ligadas ao agronegócio. E essa região de Cruz Alta, aqui tem muito grãos, tem muitas pastagens, muito aveia, azevém, que é o que falta em grande parte da metade sul. Então, o alimento, a nutrição está aqui. E a gente pensou em trazer mais ou mostrar essa alternativa para o produtor rural aqui da nossa região. Então, fazendo com que os animais venham para cá, engordem, façam uma integração lavoura-pecuária. O buquê do Pampa Gaúcho tem sido reconhecido no mundo todo, uma referência aos sabores típicos do gado criado a pasto. Sei que a Europa valoriza a carne com sabor a pasto. Nós mesmos estamos muito acostumados a comer carne sendo a pasto e, no entanto, nós não nos damos conta disso e nem valorizamos. Fui aos Estados Unidos, agosto de 2015, em Miami, estava lá num supermercado, 5 degraus de como produzir animais com bem-estar animal e a pasto. Grass-fed, alimentado a pasto, rotulado a pasto, valendo o filé mignon, $78 o quilo do filé mignon. Guisado de gado alimentado a pasto a $20, $22 o quilo do guisado. Estava lá, orgânico, grass-fed, alimentado a pasto. Ou seja, esse é o nosso dia a dia e, no entanto, nós não rotulamos assim e não mostramos para o mundo que assim podemos produzir ainda muito mais do que nós produzimos. Temos vacas suficientes e cada vez mais temos conhecimento técnico-científico que nos permite aumentar a produção e a produtividade. O gado Angus, criado no friozinho das planícies do Rio Grande do Sul, tem atraído compradores no mundo todo. Um animal que se destaca pela fertilidade, longevidade e precocidade. Além de todas essas vantagens para o produtor, os consumidores também são beneficiados, pois a carne do animal é considerada uma das mais saborosas por contar com o marmoreio, pequenas camadas de gordura entre a carne que dão um toque especial ao assado. É bem verdade que o Rio Grande do Sul ainda consome quase 90% da carne que produz, mas há espaço para aumentar o rebanho e manter esse gostinho que só a carne gaúcha tem. A gente tem habilitação para uma série de mercados no Rio Grande do Sul, mas hoje o nosso principal foco são as famílias gaúchas. O consumo do Rio Grande do Sul é praticamente 80% a 90% de tudo que se produz fica no nosso estado. Isso é uma coisa fantástica, isso revela
a nossa paixão do consumidor gaúcho pela carne, e a gente sabe que o consumidor gaúcho é um consumidor extremamente exigente, que demanda um produto de qualidade, um produto superior, e é esse o público que nós temos que atender em primeira mão. A exportação e a venda para outros estados é um potencial interessante. A gente, através do Angus, já tem atingido esses mercados, especialmente os grandes centros do Brasil, e a exportação para outros países, o que traz mais liquidez para o nosso mercado de carne, né, tirando esse produto daqui, aumentando a valorização e essas oportunidades. A gente consegue, com isso, gerar mais renda para o produtor, distribuir renda ao longo da cadeia e fazer o agronegócio mais forte. Melhorar a cadeia produtiva é o que eventos como esse querem propor. O Fórum Permanente do Agronegócio do Sistema Farsul percorre diversas regiões do Rio Grande do Sul. No último painel realizado em Cruz Alta, pesquisadores da área falaram sobre a importância de incentivar o aumento do rebanho gaúcho e o abate de animais mais jovens. Se nós quisermos pensar o Rio Grande como uma fazenda única, na sua diversidade, com a sua população bovina, nas diferentes categorias animais, nós temos que continuar pensando e querendo aumentar a taxa de prenhez e posterior a taxa de desmame dos rebanhos de cria, reduzir a idade de primeiro serviço das novilhas para 2 anos e reduzir a idade de abate para 2, no máximo 2 anos e meio ou 4 dentes. Ainda temos um espaço enorme nessas 3 categorias que praticamente compõem o rebanho bovino gaúcho. E hoje o Agricultura BR veio até a sede da Biosul conversar com o presidente Roberto Holanda Filho. Nós vamos falar sobre questões ligadas ao estado de Mato Grosso do Sul, ao centro-sul do país, no que diz respeito ao setor sucroalcooleiro, Brasil e também cenário internacional. Roberto, é sempre um prazer falar contigo e antes eu quero saber como é que está o andamento da safra sul-mato-grossense nessa nova temporada. Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Prazer recebê-lo aqui na nossa sede da Biosul. A safra do Mato Grosso do Sul está atrasada. A gente teve um probleminha com chuva logo agora no início da safra, que começou em abril, e estamos até agora, a gente já processou até o final de maio, a gente já tem a nossa avaliação até o finalzinho de maio, e a gente já processou mais de 7 milhões de toneladas de cana, no entanto, com um atraso de 17% com relação ao mesmo momento da safra passada. Roberto, em relação ao centro-sul do país e também a todo o Brasil, nós tivemos agora recentemente o lançamento do Plano Safra, Plano Agrícola Pecuário 2017-2018. Tem uma ou duas linhas que acabam atendendo o setor sucroalcooleiro. Ele, de fato, atende às necessidades hoje existentes no setor? Existe o ProRenova, que é um programa do governo para a renovação de canaviais, que é um programa importante, ele deu uma evoluída com relação ao ano passado, tem 1,5 bilhão de recursos, a taxa de TJLP mais 3,7%, é um programa interessante. No entanto, o setor vem de uma crise muito severa, o setor está passando, está atravessando uma das maiores crises de sua história. Então, pouca gente tem acesso a crédito. Mas o que chama a atenção da gente no momento, ou seja, em termos de ação de governo federal, é o programa chamado RenovaBio, que é um projeto do Ministério das Minas e Energia que pretende estimular o uso e a produção de biocombustível no Brasil. Não só o etanol, mas o biogás, o biodiesel, o bioquerosene de aviação, de uma forma mais ampla. É um projeto construído de forma bastante inteligente, ele é um projeto consistente tecnicamente, ouviu os diversos setores da produção e a gente espera vê-lo avançar. Esse é um programa que o nosso setor está com muito interesse na evolução. Roberto, em relação à estruturação de políticas públicas e também a maneira como o setor, de maneira geral, tem avaliado esse novo momento, hoje está um pouco mais otimista do que vinha estando anteriormente? Quer dizer, o horizonte é melhor nesse momento? Olha, o setor, como eu te disse, o setor sofreu um castigo muito severo por conta da falta de políticas públicas que a gente observou no governo passado. Isso ceifou aí mais de 80 indústrias do Parque Nacional que não resistiram, infelizmente. Muitos empregos, mais de 100 mil empregos viraram história por conta de políticas públicas equivocadas no nosso país. Então,
é um pouco o cenário de fundo do poço, sabe? A gente tem que ficar otimista. E o que eu vejo, no entanto, é que com toda a instabilidade que o país tem enfrentado, o Ministério de Minas e Energia conseguiu produzir um documento em 6 meses. Isso é uma velocidade de setor privado, isso é uma coisa... e foi feita de forma absolutamente consistente, não só técnica quanto politicamente, no sentido que ouviu, como eu falei, toda a sociedade civil organizada envolvida nesse projeto. Então, eu diria que sim, que eu estou otimista, porque existe hoje uma iniciativa muito importante sendo feita que envolve o nosso setor. Roberto, você falou da questão da produção de bioenergia, isso vai envolver também outros setores que são capazes de fazer essa produção. O setor sucroalcooleiro ele tem essa capacidade. Você tem ali um mix de produto que é formado principalmente por etanol, por açúcar, mas você também produz energia. E essa energia ela é colocada à disposição nas centrais de distribuição, nas redes, o que muda bastante o panorama do Brasil em relação ao seu abastecimento. Hoje nós temos um cenário que podemos enxergar já um país tendo mais esse tipo de abastecimento, esse tipo de energia gerada e utilizada pelo cidadão? Olha, é muito importante esse aspecto que você fala, inclusive Mato Grosso do Sul é um grande exemplo disso. Muitas usinas novas que já foram construídas nesse paradigma não só de gerar energia para o seu consumo próprio, mas de exportar o excedente. Hoje aqui a gente já exporta mais do que o consumo residencial do Estado. E isso é um fator muito importante. O Brasil não viveu hoje uma crise de energia elétrica porque não cresceu. A gente vive um pouco nessa expectativa. E o setor pode dar uma resposta muito positiva, porque, primeiro, que a construção de usinas é muito rápida, diferente de você fazer uma barragem, ou de fazer uma termoelétrica, ou de fazer outras formas de geração. A usina se constrói rápido, a usina funciona, a safra aqui do Centro-Sul é exatamente no que pode se chamar de entre-safra hídrica, portanto, quando os reservatórios das hidrelétricas estão mais baixos, é exatamente onde a gente está exportando o maior volume de energia elétrica. As usinas constroem rápidos, são de formas descentralizadas, ou seja, a produção não está concentrada numa só unidade, isso é importante. As usinas estão mais perto dos grandes centros de carga, ou seja, do grande consumo de energia do Brasil. Então, a gente está mais perto, ou seja, menor custo de transmissão, menor perda por transmissão. Então, o setor pode ser uma saída muito, muito inteligente ao fornecimento, ou seja, a ampliação do fornecimento de energia do setor é uma saída muito inteligente para o Brasil. Existem, segundo as contas, 2 Itaipu dormindo nos canaviais brasileiros aqui, sobretudo na região Centro-Sul. Isso em relação à produção de energia. Falando agora do cenário internacional, principalmente de açúcar, Roberto, você citava há pouco a questão que nós tivemos sobre o setor sucroalcooleiro, que foi muito castigado principalmente pela iniciativa de se controlar, isso há pouco tempo, artificialmente o preço da gasolina. Isso pesou sobre Petrobras e pesou também sobre o setor sucroalcooleiro, que foi prejudicado. No último ano, nós tivemos o preço do açúcar mais elevado no cenário internacional, chegou a passar da marca de 20 centes por libra-peso na Bolsa de Nova York. Hoje, esses valores são menores. Eles chegam a impactar e como que impactam hoje no trabalho, na atividade do setor sucroalcooleiro do país? Esse cenário que você falou, no caso aqui do Mato Grosso do Sul, a gente lamenta não ter podido tirar mais proveito desse bom momento do açúcar na safra passada, primeiro porque o nosso estado é predominantemente produtor de etanol, 75% da nossa produção vai para o etanol. Por outro lado, mesmo a nossa produção do açúcar tinha sido bastante atingida por conta de questões climáticas, como chuva e geada, que fizeram a nossa produção de açúcar cair muito aqui no estado. Você faz essa análise correta. O que acontece agora, no momento, é que o cenário, o balanço entre produção e consumo, que até no passado a produção superava, o consumo superou em larga margem a produção, isso se estabilizou. Hoje existe várias consultorias que estão fazendo as suas previsões estimativas de mercado, dão um cenário um pouquinho mais justo, ou seja, a produção está par e passo com o consumo. No entanto, os estoques, ou seja, existe
uma margem de segurança que precisa ser respeitada, que evidentemente que afeta muito os preços. E essa margem significa, entende que 40% do consumo tem que estar estocado. E hoje é exatamente o que acontece. Está em 41%, 41,6% é o estoque de açúcar no mundo. Isso é uma coisa que deixa em atenção. E, novamente, as atenções do mercado, como de hábito, se voltam para o Brasil, se voltam para a safra brasileira. O Brasil hoje é o maior player desse mercado internacional de açúcar e as atenções viram, os humores do mercado estão assim, muito focados no que acontece com a safra brasileira. Um mercado justo, as condições justas, qualquer coisa que aconteça com a nossa safra, evidentemente que muda o humor do mercado, e a gente hoje está vendo que o Mato Grosso do Sul aqui está atrasado 17%, o Centro-Sul não é diferente, atrasou 20% a safra. O Centro-Sul, que é a região que concentra a maior parte da produção sucroenergética do Brasil, ela está 20% atrasada na sua safra. Então, evidentemente que deixa um cenário de mais atenção com relação às cotações de açúcar no mercado internacional. Tá, essa entrevista nós realizamos na tarde desta última quarta-feira, mostrando um panorama do que vem acontecendo no setor sucroenergético brasileiro e também internacional. Nossos cumprimentos ao Roberto Holanda Filho, presidente da Biosul. Por aqui o Agricultura BR vai para o intervalo, daqui a pouco nós voltamos com mais informações para você. Você vai conferir destaques, principalmente no mercado do café. Aproveite para entrar em contato conosco, mande foto, mande vídeo aí da sua produção. Nossos contatos podem ser feitos pelo Twitter, pelo Facebook e também pelo WhatsApp. O número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. O Agricultura BR traz agora uma entrevista feita por Rafaela Fávaro com um representante, um dos diretores da AgroSecurity, que fala sobre diversos assuntos, como, por exemplo, o Fundo Rural, como CPR e até exportação para a Ucrânia. Fernando, muito obrigada pela sua vinda aqui nos nossos estúdios. Você é sócio-diretor da AgroSecurity, mas também faz parte da diretoria da SNA, então eu gostaria de começar o assunto com você sobre o Fundo Rural, uma decisão que foi tomada pelo STF agora de cobrança do Fundo Rural. Qual que seria o posicionamento, primeiro, da entidade e qual que é a sua opinião sobre o assunto? Quais os impactos que isso pode trazer para o agronegócio? Bom, a entidade, como todas as demais entidades representativas do produtor rural, foi pego de surpresa, né, com a decisão do STF e, claro, está se organizando junto com outras frentes para buscar uma solução construtiva para o problema, porque a análise que a gente faz é de que as contas do produtor, se nós acumularmos isso ao longo dos anos, onde o tributo não foi recolhido por conta de liminares, enfim, você tem um efeito acumulativo que seria desastroso para as contas dos produtores, que quer queira, quer não, são eles que estão segurando a economia do país. Não seria nem justo propor uma situação onde os produtores tenham que recolher isso tudo num único momento, ou até eu acho que seria o melhor caminho aplicar, se tiver que ser aplicado o imposto, de agora adiante, né? Os produtores imediatamente já tiveram uma reação e se uniram muito, inclusive com protestos marcados e tudo. Essa união pode fazer alguma diferença nessa decisão do STF? Olha, a questão que envolve a decisão do STF, o STF, de certa forma, ele é insensível a determinadas oposições de classe, etc. e tal. Mas é claro que um caminho pode ser buscado na medida de aplicação, uma aplicação da tributação nas contas à frente, porque há um recurso, possibilidade de recurso, se haver na possibilidade de recurso, pode ser questionado a aplicação acumulativa do tributo. E outro aspecto que é importante, claro, os produtores confiavam muito na manutenção dessa isenção. Então, foi realmente, a classe foi pega de surpresa e se mobilizou muito rapidamente. É importante lembrar que a agricultura
Hoje ela é bastante representada no Congresso, através da Frente Parlamentar, e, enfim, toda uma ação organizada dentro do ambiente do Legislativo para tentar propor também saídas legais, né, para resolver o problema. Bom, agora um outro assunto que trouxe você aqui também é que você acaba de voltar da Ucrânia e o Brasil vai virar agora um exportador também de CPR, é essa a novidade? Não. Na verdade é o seguinte, a Ucrânia está numa situação que nos lembra muito o Brasil da década de 80. A Ucrânia está em moratória, ela tem dificuldade de financiar a agricultura dela, ela tem uma liberdade recente, a Ucrânia declarou a independência, né, da União Soviética, da extinta União Soviética em 1999, então são 89, então são 20 e poucos anos que nós estamos aí com a Ucrânia independente. Dessa forma, eles estão criando as instituições, reformulando leis, etc. Então, para buscar uma alternativa de financiamento para o produtor, que o produtor na Ucrânia, ele não tem a titularidade da terra, ele tem uma concessão de uso, ele não é dono, né? Toda a terra da Ucrânia pertence ao Estado ucraniano. Então ele não pode hipotecar, ele não pode alienar a sua terra para captar financiamento. Então eles se inspiraram, né, num trabalho que a gente escreveu para o Banco Mundial em 2005, sobre CPR, o CPR é um case mundial, na verdade, e eles se inspiraram naquele trabalho e começaram a enviar delegações aqui no Brasil para entender como funcionava o mecanismo da cédula e também para entender como é que o embasamento legal que permitia que essas transações ocorressem. Então eles tiveram aqui em 2011, enfim, eles conseguiram promulgar uma lei na Ucrânia que permite a vinculação da safra como garantia de financiamentos agrícolas. E foi um avanço muito importante para eles. Sob o ponto de vista operacional, eles começaram esse ano a implementar de fato as operações. Tem em torno de 100 operações feitas, envolvendo as empresas químicas, a Syngenta, a Monsanto, enfim, a Basto deve entrar agora, e eles agora estão fazendo um trabalho de aculturação do mercado. Então teve um evento onde eu fui convidado a ser palestrante pelo Banco Mundial, pelo IFC, que é o braço financeiro do Banco Mundial, onde a gente explicou as experiências vividas aqui no Brasil, as dificuldades que tivemos lá no início e a grande virtude da CPR, que foi permitir alavancar financiamento fora do ambiente bancário. Quer dizer, hoje o produtor rural tem condição de fazer suas trocas de insumos por grãos, pode fazer uma pré-venda com fixação, pode fazer uma venda com pré-pagamento. Então são várias transações que permitem ao produtor tanto fazer a captação de financiamento através de venda de insumos a prazo, como também fazer seu hedge de soja, prefixar o seu preço. Então, a CPR, de uma maneira geral, ela tem múltiplas virtudes e o modelo brasileiro é único no planeta. Então, é gratificante a gente ver que o Brasil está inspirando soluções de financiamento para o agricultor em outros lugares do planeta. Lá na Ucrânia está no início ainda esse uso da CPR, mas a adesão tem sido boa por lá? Os produtores têm gostado dessa alternativa? Olha, na verdade, a gente sentiu assim, uma receptividade muito grande durante os eventos. Eu tive palestrando para a classe do agronegócio como um todo e também num evento específico de tradings, de exportadores de grãos da Ucrânia. E nos dois casos houve assim, uma receptividade muito interessante, porque eu mostrei os fluxos de como isso ocorre no Brasil, as parcerias que são possíveis entre tradings e empresas de insumos, empresas de fertilizante, e isso de certa forma inspirou vários empresários, enfim, a buscar mais informação sobre essas alternativas, porque a Ucrânia tem um solo
muito fértil, um solo extremamente fértil. Eles têm um rio que corta o país, que permite a exportação para países do Mediterrâneo, para os países do Oriente Médio, até para a própria Europa. Eles têm um posicionamento logístico muito bom. A verdade, o que eles têm que melhorar lá é o nível de tecnologia, que ainda está um pouco aquém. Eles têm uma produtividade de soja em torno de 20% a 25% abaixo do que nós temos aqui. É claro que eles têm uma variação climática. O clima da Ucrânia se assemelha um pouco ao da Argentina, um pouco mais frio talvez, mas de qualquer forma permite a ter uma safra de boa produtividade. Agora eles têm que evoluir na parte tecnológica e nesses fluxos operacionais eu tive a impressão de que eles vão conseguir implementar várias possibilidades de operação com financiamento baseado em garantias de commodities. Bom, a Ucrânia, como você disse, é um país que teve uma liberdade recente, tem uma posição logística muito boa, tanto que recentemente se envolveu em uma guerra ali com a Rússia, a região da Crimeia. Isso. Toda uma situação que a gente viu muito complicada lá. Como é que está o país hoje? Como é que está a organização? Como é que estão esses produtores? A Ucrânia ela passou em 2013 por uma revolução que foi uma revolução de curto prazo, onde se disputava ali uma hegemonia da Rússia, que na ocasião influenciava o presidente, ou uma hegemonia ou uma interferência, ou melhor, uma influência da comunidade europeia. Os jovens da Ucrânia se mobilizaram pela opção europeia e houve um embate com o establishment, com o governo na época, com várias pessoas mortas em confrontos com a polícia, até que o governante saiu e foi para a Rússia. Imediatamente a Rússia invadiu a Crimeia, a pretexto de que a Crimeia era uma possessão deles, né? E aí começaram os embates também nos estados do leste da Ucrânia, Donetsk e Luhansk. Então, as forças ucranianas hoje lutam contra separatistas apoiados por Moscou. Então, eles ainda não saíram do problema de uma maneira geral. Mas a vida do lado, vamos dizer, que não está em conflito, a região de Kiev, que é a capital, o oeste da Ucrânia, segue a vida normalmente. O problema é que hoje eles vivem um problema econômico, né? Talvez em parte influenciado pelo próprio conflito militar, que gera custos adicionais, mas eles estão buscando soluções econômicas e financeiras para seguir a vida normalmente. É um povo muito acolhedor, me receberam muito bem e eu acho que foi uma experiência muito interessante para os dois lados. Fernando, para a gente finalizar, existe a possibilidade da CPR ir para outros países também? Na verdade o que foi para a Ucrânia não foi exatamente a CPR. Eles se inspiraram nela para criar uma legislação que permita o penhor de safra como modalidade de financiamento em contratos pré-fixados ou a fixar. Já há sinais, por exemplo, de que a Bielorrússia, que está ali ao lado, o próprio Cazaquistão também, que está perto, que seriam países que vão provavelmente acompanhar essa experiência ucraniana para, num segundo momento, talvez incorporar também nos seus planos esse tipo de mecanismo. Nós já tivemos aqui também um interesse na América Central. Quando ocorreu a crise de 2008, o Brasil passou praticamente incólume no agronegócio brasileiro, não foi impactado pela crise. Mas vários países da América Central, onde tem predominantemente o sistema financeiro como financiador de safra, eles chegaram a contactar a nossa consultoria para entender um pouco mais, mas não seguiu avante, mas mostrou interesse. Então eu acho que esse modelo matricial que o Brasil tem de financiamento, que envolve o sistema financeiro, mas envolve as trades, as empresas de insumos, enfim, os agentes intermediários, cooperativas, distribuidores de insumos, ele é um modelo único, funciona bem. Tem o que aperfeiçoar ainda, nós estamos discutindo isso em Brasília, na Câmara de Crédito, Seguros e Comercialização, que é uma Câmara do Ministério. Nós estamos discutindo alguns aperfeiçoamentos do nosso modelo, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista de formalização e registro. Mas, de qualquer forma, é um modelo bem sucedido, tem
tem colocado o Brasil numa posição muito estratégica como fornecedor mundial. E eu diria que sem a CPR, nossa produção nacional seria talvez 2/3 do que é, e talvez o Mato Grosso seria metade do que é. Então, a gente tem que realmente ter muito orgulho da nossa iniciativa e entender que nem tudo aqui dá errado. Né? Muito obrigada pela sua vinda aqui, Fernando, pelas suas explicações. Eu que agradeço. Muito obrigado. Vocês acabaram de ouvir a entrevista com o Fernando Pimentel. Nós voltamos ao programa. Tá certo. E por aqui o Agricultura BR traz em destaque agora os valores negociados com soja em alguns dos principais estados produtores do país. E esse intervalo que nós vamos trazer agora são dos últimos 15 dias, começando pelo Mato Grosso do Sul, que em 15 dias tem valores estáveis. Você acompanha comigo aqui 15 dias no Mato Grosso do Sul. No dia 31 de maio, o valor era de R$ 56,50. No dia 5 de junho, recuava R$ 56,00 por saca de 60 quilos. No dia 9, subia para R$ 57,50. Nesse último dia 12, mantinha R$ 57,50. Já no dia 14 de junho, nesta última quarta-feira, antes do feriado, recuava por conta do dólar que acabou recuando no Brasil, vindo para R$ 56,50. Os destaques em relação aos valores praticados com soja no mercado brasileiro seguem. Você acompanha comigo agora mais um estado, Centro-Oeste em destaque. Você tem aqui comigo o Mato Grosso, o maior estado produtor, que em 15 dias teve ganhos de 5,04%. No dia 31 de maio eram R$ 54,50 o valor da saca. No dia 5 de junho, R$ 55,75 por saca. No dia 9 de junho, R$ 57,00. No dia 12, esse valor permanecia o mesmo, e nesse dia 14 de junho até ganhou, vindo para R$ 57,25 o valor da saca de 60 quilos da soja no estado do Mato Grosso, uma alta de 5,04%, dados que são importantes para o produtor rural, para o sojicultor de todo o país. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco nós voltamos com muito mais informações para você. Aproveite para entrar em contato, você já sabe, estamos esperando que você entre em contato conosco. 6799656-2266 é o nosso número do WhatsApp. Manda foto, manda vídeo, manda pergunta também. E nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E no sul do Brasil, depois dos fortes temporais que atingiram a região, agora o clima ficou mais seco e isso ajuda nos trabalhos e o desenvolvimento das atividades de campo. A Nadiara Pereira volta para mais uma participação, a última desta quinta-feira, para falar como é que fica a previsão do tempo nos estados da região sul. Depois das fortes tempestades que atingiram o sul do Brasil na última semana, o tempo mais seco voltou a ganhar intensidade, principalmente entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Isso tem beneficiado as atividades no campo, especialmente cuidados com algumas lavouras e também plantio das culturas de inverno. O solo apresenta bons níveis de umidade nos 3 estados da região. O índice chega a 70% a 80% nesta área em azul escuro do mapa e até 100% nesta área em rosa do mapa. Agora, para os próximos dias, a previsão é de tempo seco em grande parte da região. Durante o final de semana até voltam a ocorrer alguns episódios de chuva sobre o interior gaúcho, mas é uma chuva de baixo acumulado que não deve trazer transtornos e também não impacta muito nas atividades no campo. Neste período, o frio continua durante as madrugadas, mas não será um frio extremo a ponto de provocar geadas. A temperatura mínima chega em torno de 5 graus aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, 6 graus entre o interior gaúcho e sul catarinense e por volta dos 7 graus no leste do Paraná. No decorrer da próxima semana, a chuva se espalha um pouco mais pelo interior da região sul, mas como a gente pode observar, o volume de água deve ser baixo, variando de 5 a 15 milímetros em 5 dias. Então é uma chuva que não tem potencial para transtornos, ela deve ocorrer alternada com períodos mais longos de tempo seco, então não chega a impactar muito nas atividades no campo. E no decorrer da próxima semana, o frio aumenta um pouco, principalmente entre o sul catarinense e o interior gaúcho. Agora, não é uma temperatura extrema a ponto de trazer geadas tão fortes. Se gear, vai ser de forma bem isolada e principalmente nas áreas serranas. Hoje eu encerro por aqui minha participação, mas eu volto amanhã com mais informações do tempo aqui no Agricultura BR.
Tá certo, Nadiara, obrigado pela participação e até amanhã. Por aqui o Agricultura BR agora revisa e revisita agora os últimos levantamentos que foram apresentados. Foram apresentados exatamente há uma semana os dados da Conab e do IBGE em relação à produção de soja do Brasil. E depois, um dia após, na sexta-feira, tivemos o Departamento de Agricultura norte-americano anunciando também os números para a produção internacional de grãos para a temporada 16-17 e 17-18. Aqui, nós trazemos um estudo sobre a soja que o Agricultura BR destaca, mostrando agora as questões que são mais comuns entre eles. E os dados das três instituições ficaram muito parecidos. É o que a Agricultura BR mostra a partir de agora, começando pela produção. Nós trazemos aqui o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, mostrando como é que foi a produção de soja no país, no Brasil. Na cor verde, a temporada 16-17, na cor vermelha, a 17-18. Em março, o departamento estimava para o Brasil 108 milhões de toneladas, em abril 111, maio 111,60 e junho, na 16-17, 114 milhões de toneladas. Aqui fica muito claro que vem aumentando aqui essa previsão de produção de soja no Brasil, os dados do Departamento de Agricultura americano. Em relação à cor vermelha, que aqui falamos no caso da temporada 17-18, ainda sem nenhuma alteração, sem nenhuma mudança em relação aos dados de produção para o Brasil na visão do Departamento americano. Para exportação, os norte-americanos eles tiveram uma pequena alteração em relação às exportações da temporada 16-17. Você vai acompanhar agora o que veio acontecendo nos últimos levantamentos. Observe aqui que nós tivemos em março 61 milhões de toneladas previstas, em abril sobe para 61 milhões e 900, em maio mantém os valores que foram divulgados no mês de abril e junho sobe para 62 milhões e 400 mil toneladas, que também é um número muito parecido com o da Conab. Observe que para 17-18, também sem alterações, ainda muito cedo para ter algum tipo de mudança. Em relação agora, nós vamos mostrar o que veio acontecendo em relação a esses dados e agora sim, trazendo um confrontamento entre as instituições, nós temos aqui produção na visão das três instituições, Conab 113 milhões 920 mil, o Departamento americano 114 milhões e IBGE 113 milhões 870 mil. Lembrando que Conab e o Departamento de Agricultura americano estimam a 16-17, IBGE 2017, mesmo assim são dados extremamente próximos, muito parecidos, então temos aqui realmente um alinhamento do que é a safra brasileira, de como que ficou essa safra no Brasil. Vamos continuar falando a respeito do assunto, agora mostrando as diferenças entre as exportações. Eu já adiantava que elas ficaram bem parecidas com a da Conab. Olha só os dados. Conab estima 63 milhões de toneladas, Departamento de Agricultura norte-americano, no último levantamento, 62 milhões e 400 mil toneladas de soja a serem exportadas pelo Brasil. Os dados em relação ao Brasil, eles são importantes porque eles mostram uma situação muito importante em relação à produção, relação de oferta, relação de demanda desses grãos. Um outro quadro que tem sido bastante acompanhado está em torno da soja norte-americana e principalmente aquilo que vai acontecendo nos campos pelos fatores climáticos. A Agricultura BR já adiantou que a situação climática, apesar de uma melhora, que teve chuvas em lugares que estavam com uma situação mais crítica na última semana nos Estados Unidos, nas áreas de produção, ainda assim não tira os norte-americanos de um quadro bastante complicado que deve ser o pior, provavelmente o pior dos últimos 4 anos para o desenvolvimento da soja. Vamos acompanhar agora o que vem acontecendo com soja na Bolsa de Chicago, lembrando que tem operação em Chicago e nós temos aqui soja em alta, vai ganhando as posições cerca de 3 centes de dólar por bushel. Posição de julho vem com 3 centes de dólar ganhando, 9 dólares e 35 centes por bushel, agosto 9 dólares e 38 centes o bushel, setembro 9,39, novembro vem a 9 dólares e 42 centes por bushel, ganhos aqui de 3 centes de dólar por posição, são os dados que nós trazemos aqui no Agricultura BR. Agricultura BR que vai ficando por aqui. Nós aproveitamos para desejar você uma excelente tarde. Vamos voltar às 17 horas e 20 minutos, porque você já sabe, este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma excelente tarde e até amanhã, até daqui a pouco.